Oi, meus amores, tudo bom? Mais uma aulinha aqui para vocês, tá? Seguinte, imagino que vocês já lembrem lá de todo o processo da estrutura do material genético, os nucleotídeos e tudo que a gente já falou antes, tá? Então, vou falar um pouquinho da genética de bactérias. As bactérias, elas são serezinhos pequeninos que a gente só consegue observar quando a gente tem o microscópio, certo? Todo mundo sabe disso. Quando a gente pensa em bactéria, a gente pensa em doença, pensa em antibiótico, né? O que a gente vê numa bactéria? A bactéria é um ser muito mais simples que a gente. A bactéria, ao invés de ela ter um núcleo lá protegendo o material genético dela, esse material genético ele fica disperso ali no citoplasma da bactéria. Então, essa é a maior diferença que a gente tem entre a célula procarionte, que é a célula da bactéria, e uma célula eucarionte, ok? E aí ele fica aqui, ó, disperso no material genético, beleza? Então, ela vai formar proteínas, é um ser vivo, tem vários formatos, ela também tem membrana plasmática, pode ter aqui uma parede celular mais fina, mais grossa, vai depender da bactéria também. O meio de locomoção dela também é bem diferente, belezinha? Além disso, então aqui no meio a gente tem um único cromossomo bacteriano, que as bactérias têm, e além desse cromossomo bacteriano que tem aqui, ela também pode conter os plasmídios. E o que são plasmídios, prof? Plasmídio, eles são também, é um material genético, tá? Então, a gente tem nucleotídeos, a união aqui de vários nucleotídeos, por ligações de fosfolipídio, igual a gente já tinha falado antes, certo? Além disso, desse materialzinho aqui, que a gente tem aqui no meio, então a gente tem esses pedacinhos de plasmídio. Para que serve? Será que eles são tão importantes? Não, na realidade, os genes mais importantes ali para aquela bactéria sobreviver, desenvolver suas funções, eles estão aqui no cromossomo único, tá? Mas os plasmídios, eles têm sim vários genes importantes. Para quê? Esses genes podem ser responsáveis para a produção de substâncias que defendem as bactérias. Então, quer dizer que o plasmídio pode ser muito importante para bactérias que causam doenças, que precisam de um hospedeiro para sobreviver. Ele produz essas substâncias de defesa, ajuda essas bactérias na reprodução, ok? Então, não são essenciais para algumas funções, mas ajudam sim no ciclo de vida, no crescimento dentro de um hospedeiro, ok? Então, essas bactérias que vão infectar alguém, infectar um hospedeiro. Também utilizam bastante esses plasmídios na engenharia genética. O que eles fazem? Geralmente eles usam desses plasmídios para poder fazer a transferência de genes importantes para a produção de, por exemplo, insulina, para a produção de medicamentos, para fazer uma biblioteca genômica. Então, eles utilizam bastante dos plasmídios. Então, é uma das ferramentas mais importantes ali na engenharia genética, tá? Resistência ao antibiótico, então é no plasmídio que vai conter geralmente o gene de resistência, e esse plasmídio, então, ele é transferido para uma outra bactéria para que ela também tenha esse gene de resistência, ok? Além disso, nós temos também os epissomos. Eles são capazes de se replicar livremente e eles também interagem aos cromossomos bacterianos, ok? Numa bactéria, a gente chama aqui ó, de HFR, que ela tem um alto índice de recombinação. Essa bactéria, ela é super capaz de ser uma bactéria doadora, e ela pode, então, transmitir o seu material genético para uma outra bactéria, tá? Geralmente, essa transferência depende desse fator R, que é um fator de fertilização. Então, uma bactéria que contém esse fator, ela geralmente é a bactéria doadora e que vai, então, fazer a doação do material genético, porque ela tem esse fator de fertilização, ok? Esse fator de fertilização, ele pode até ser transmitido por uma bactéria que não tenha. Porém, isso é muito raro de acontecer,
tá? Aqui tá falando da E. coli, que é uma bactéria que é muito utilizada para engenharia genética, para produção de medicamentos e várias outras coisas importantes ali, tá? Aqui tá falando assim, ó, o fator F numa E. coli, numa bactéria, controla então essa reprodução e a troca de genes entre as células. Células considerando bactérias diferentes, tá bom? Ok? E essa transferência do material genético, ela pode acontecer dessas três formas aqui. Por conjugação, que aí vai formar esse pilus aqui bonitinho, olha que graça. Transformação e transdução. E aí a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Nessa da transdução, é uma metodologia para transmitir o material genético, mas necessita, então, de uma cápsula viral ali, de um vírus. Esse vírus a gente chama de bacteriófago, ou seja, eles infectam bactérias diretamente, tá? Então, o que acontece? Esse vírus, ele coloca dentro de uma bactéria o seu material genético. Então, ele vai infectar a bactéria, vai colocar dentro dela o material genético. Dentro dessa bactéria, esse material genético vai se unir ao material genético da bactéria, e aí nisso eles serão todos fragmentados, quando ele começa o ciclo lítico desse vírus, tá? Aí ele começa a fragmentar todo o material genético, o dele junto com o da bactéria. E nisso eles são misturados, ok? E o que vai acontecer? Aí vão formar novos vírus dentro dessa bactéria, novos bacteriófagos. E nesse momento, esse material genético misturado encaixa dentro desses vírus, e aí essa célula, né, essa bactéria cheia de vírus, libera esses vários vírus para que infecte outra bactéria. E aí nessa nova infecção, numa nova bactéria, ela consegue transmitir vários pedaços de genes bacterianos. Então, vários pedaços dos genes da outra bactéria, certo? Então, é um momento que ela está transmitindo ali esse material genético, mas precisa, então, desse bacteriófago para isso acontecer, ok? Nós temos, claro, observações diferentes. Não é toda bactéria que consegue fazer transdução, conjugação, então isso é muito específico para algumas bactérias. Outras conseguem fazer os três, outras não, tá? Então, a gente tem conjugação, que eu já vou mostrar para vocês, que é mais comum para alguns tipos de bactérias. Então, nós temos bactérias específicas ali e elas só conseguem fazer conjugação. É muito comum e muito mais fácil para essas bactérias, principalmente quando elas têm esse poder de formar o pilus sexual. A transformação, ela é limitada, então também dá para utilizar a transformação nos laboratórios, para quando a gente quer fazer a transferência de uma bactéria para outra, a gente pode fazer transformação, que é muito mais prático para o laboratório. E os bacteriófagos também são limitados, e aí eles conseguem infectar apenas algumas espécies específicas. Então, não são todas as bactérias que eles conseguem infectar, belezinha? Ok. Outras observações. A troca genética. Porque a gente está falando de troca genética, a gente lembra de recombinação, tá? O que é a recombinação lá, o crossing over? Quando você une dois materiais genéticos ali, dois cromossomos, e eles fazem uma troca de genes, certo? Essa troca genética em bactérias é diferente da reprodução sexuada dos eucariontes. O que acontece nos eucariontes, na gente? Para fazer reprodução sexuada, nós precisamos formar gametas. E na hora que a gente forma a gameta, lá na meiose, no processo de meiose, nós temos o crossing over acontecendo na primeira fase. E aí a gente faz uma mistura do material genético para aumentar a variabilidade genética, beleza? E aí a gente consegue formar diferentes gametas. Então é extremamente importante para a nossa reprodução sexuada que ocorra essas misturas para que a gente tenha essa variabilidade que a gente tem hoje, ok? Então, a troca de DNA e a reprodução não são integradas em bactérias, ou seja, elas não precisam disso para reproduzir. Não é como a gente precisa fazer esse crossing over lá na meiose para ocorrer a reprodução, tá? Elas não faz parte, não é essencial para a reprodução.
geralmente há uma degradação do material doado que não foi recombinado. Então, essa bactéria transmite um pedacinho ali do material genético dela para outra, mas nem tudo é recombinado. O que não for recombinado, ele é degradado, então ele é excluído. Beleza? E aí aquela célula se mantém com o mesmo número, do mesmo jeitinho. Então, você não está acrescentando nada, você está recombinando, fazendo uma troca, ok? Os tipos de transferência, então, também são utilizados para mapear genes. Ali no finalzinho eu vou falar de novo sobre o mapeamento dos genes, mas é quando a gente está falando de localizar esses genes. Porque a gente fala de mapa, a gente fala de localização, não fala? Então, você fala do mapa de Curitiba, onde fica tal lugar, onde fica tal bairro. Quando a gente fala de mapa genético, a gente está falando de localizar os genes para ver se eles ficam perto ou se eles ficam longe um do outro. Ok? O DNA pode ser transferido entre células bacterianas pela conjugação, pela transformação e pela transdução. Beleza? Resuma o básico do que a gente falou até agora. Cada tipo de transferência vai ter um movimento unidirecional, ou seja, de uma bactéria doadora para uma receptora. Sempre, ok? Às vezes pode acontecer essa recombinação, para você ver como ela não é essencial, tá? Esses processos, então, estão muitas vezes associados à reprodução, o processo de transmissão de material genético, tá? A reprodução celular dessas bactérias, ok? Vamos falar um pouquinho de conjugação. Então, como que ocorre o processo de conjugação? A conjugação é quando forma-se, então, ali, ó, o nosso pilus, ok? O nosso pilus sexual, que vai formar basicamente uma pontezinha entre uma bactéria doadora e uma bactéria receptora aqui, beleza? Mas quem é doado? O material, o cromossomo lá inteiro, que a gente falou lá no começo, aquele cromossomo único? Não. Quem são doados são os plasmídios, ok? Então, a gente pode tirar um pedacinho daqui e fazer um plasmídio, e é isso que será doado para a célula receptora, ok? Então, a gente tem aqui a formação do pilus, e aí sim, esse pedaço, através, obviamente, de enzimas responsáveis pela quebra, consegue transmitir parte do material genético para outra célula, ok? Quando a gente fala dessa troca genética, eles descobriram que essas bactérias, elas precisam, sim, estar em contato para ocorrer a transmissão do gene, essa troca genética. E eles fizeram isso quando eles fizeram esse experimento colocando essas bactérias, né, com um material com um gene diferente, então os alelos delas são diferentes para a questão de resistência a um antibiótico. Aí elas foram colocadas separadas aqui, e quando elas eram colocadas separadas, as duas tinham, no caso, a resistência de alguma forma, elas não cresciam de forma separada, tá? Só que quando eles uniram as duas bactérias, elas começaram a fazer o crescimento, ou seja, elas transmitiram os genes delas ali, fizeram recombinação daquela parte que era para ser resistente, mas que só juntando elas conseguiram fazer a resistência acontecer. Então, eles perceberam que aquela transformação, aquela mudança não ocorria quando elas estavam separadas. Elas precisavam, sim, entrar em contato para fazer essa troca dos genes, ok? Beleza? Aqui o que a gente falou do pilus sexual. Quando uma bactéria tem esse fator F, que é o fator de fertilização, ela é que é responsável pela formação desse pilus sexual, tá? E aí, a partir dela, ela consegue, então, transmitir ali, formar essa cápsulazinha. Veja, lasqueira. Cápsulazinha. Aqui, a gente tem a transferência desse pedaço. Não, vocês estão vendo que são duas fitas de DNA. Lembrando que a gente tem lá, ó, fita dupla de material genético. Uma das fitas, ela é transmitida através dessa ponte de conjugação, tá? Quem faz esse corte desse pedaço que será transmitido é a endonuclease, que é uma enzima responsável para fazer esse cortezinho aqui específico, tá? A gente tem as células HFR, ou seja, de
alta frequência de recombinação. Elas conseguem fazer recombinação numa maior chance que outras bactérias, tá? Que não tenham esse gene HFR. O fator F é replicado e cortado, então ele é replicado, ele é cortado pela endonuclease e depois ele é transferido para uma célula que não tem o fator F, tá? Então é uma célula receptora. Lá nessa célula receptora, o que vai acontecer? O crossing over, a recombinação entre o material que foi doado e o material que existe lá naquela célula receptora, ok? Então, eles trocam pedacinhos de materiais. A quantidade de material doado depende do tempo de conjugação. Então, depende do quanto tempo eles estão conectados. Se esse tempo for muito grande, né? Chegando ali a 100 minutos, aí ela consegue fazer a transmissão do material genético inteiro. Mas a cada 1 minuto ela consegue transmitir um pouquinho do material, ok? Então, para ele ser doado por inteiro, então nem sempre vai fazer o efeito, porque se a conjugação for interrompida antes, ela não consegue fazer esse efeito lá na outra bactéria, beleza? O DNA doado é degradado, beleza? Mas antes ele fez a conjugação ali, a recombinação e doou ali um pedacinho do material, tá? O DNA recombinante, então, vai se manter ali na transferida, no caso da bactéria receptora. Beleza? Tudo bem? A conjugação em E. coli, ela é controlada por esse epissomo chamado fator F, que a gente está falando. As células que contêm o F são chamadas de F+, ok? E elas são quem? As doadoras, beleza? Elas doam o material genético. As células sem F são chamadas de F-, obviamente, né, gente? E elas são quem? As receptoras. As células HFR têm o F integrado ao cromossomo bacteriano. Então, lá naquele cromossomo único que elas têm, é lá que contém o fator F. Aí ele pega e ele faz uma duplicação daquele pedaço do fator R, formando um plasmídio, ok? E aí isso que é transmitido, pode ser transmitido. Elas doam o DNA para células F- com uma alta frequência, por isso elas são chamadas de HFR, FR de frequência, beleza? As células com o F' contêm uma cópia de F. Então, toda vez que você conseguiu doar aquela cópia do F, as que tiverem lá essa cópia são chamadas de F', beleza? Transferência natural e resistência aos antibióticos. Nós sabemos que, se não tomarmos o antibiótico no tempo correto, essas bactérias podem, então, desenvolver ali uma mutação de resistência a esses antibióticos. E elas podem, então, formar novos plasmídios, os plasmídios R's, que podem ser transmitidos e transmitir ali aquela resistência para uma nova bactéria. E aí a gente não consegue mais ter o efeito do medicamento, a gente tem que trocar de medicamento e tudo mais. Eu sempre conto para vocês a historinha da brincadeira do pobre é uma desgraça mesmo. No caso, a gente vai lá no médico, o médico diz, toma aqui, ó, de 8 em 8, durante 7 dias. Aí você vai lá e fala assim, né? No primeiro dia não fez efeito, no segundo dia não fez efeito, o terceiro você vai lá e fala assim, nossa, já tô nova, vou parar, não preciso tomar o resto, vou até guardar esse tantinho aqui, ó, por uma próxima vez. Por quê? Porque aí na próxima vez eu já tenho um remedinho, não preciso ir no médico, não preciso pagar consulta, não preciso comprar remédio. Beleza, o que vai acontecer? Nesse tempo que você achou que estava bem, tinham aquelas bactérias formando mutação, e aí formando esse gene de resistência, e aí elas começam a crescer de novo, só que agora resistentes àquele antibiótico. E aí você faz o quê? Tenta tomar ele de novo para não precisar ir no médico. E aí você vê que não dá certo, elas não param ali de se reproduzir, e você é obrigada a pagar a consulta de novo e pagar outro medicamento, e ainda ter criado uma resistência, beleza? Antigamente a gente sabe que eles faziam uso indiscriminado desses antibióticos e por isso nós formamos muitas bactérias resistentes, e isso é importante também para o processo de evolução, tá bom? E eles produzem ali, então, de forma natural.
como defesa mesmo, né? Tá atacando, eles produzem esses genes, beleza? E a transformação. Quando a gente fala de transformação, a gente pega uma bactéria ali que tem os seus genes transformados, os seus genes importantes, e elas fragmentam esses genes, e esses fragmentos de uma célula de uma bactéria morta pode então adentrar uma outra bactéria e lá dentro dessa outra bactéria ocorrer então a recombinação desse pequeno fragmento, ok? Pode acontecer naturalmente de bactérias que morreram ali. Então, aquele momento que eu falei para vocês, né? Você foi lá, tomou antibiótico, e nesse momento morreu um monte de bactérias. Nesse momento, ela pode, então, transmitir aqueles genes, tá? As bactérias que conseguem, então, captar esses pequenos pedaços de DNA aqui, elas são chamadas de competentes, beleza? Olha só esse esqueminha aqui que eu fiz. Então, nós temos aqui a primeira, uma bactéria. Dentro dela tá lá o seu plasmídio bonitinho, com a sua fita dupla. E aqui nós temos os fragmentos, olha, perdidinhos aqui. Esses fragmentos, olha, aqui no caso ele está duplicado, tá? Esse fragmento, ele pode, então, entrar nessa célula competente, nessa bactéria competente. Então, uma das fitas entra, a outra é degradada. Essa fita aqui entrou aqui no material genético, que a gente pode ver, que entrou na célula, perdão, ela pode, então, fazer uma troca, uma recombinação com o material genético que já estava ali. E aí, olha o que acontece. Eu falei para vocês que ele daí, o restante, né, o que não for recombinado, ele é degradado. E olha só aqui o que a gente tem de degradado. Os pedacinhos que estavam antes e os novos pedacinhos, certo? E aí, essa bactéria nova aqui, agora ela tem junto do seu material genético o gene de resistência em um dos alelos, certo? Então, está em uma das fitas, não está nas duas, beleza? Mas quando ela reproduz, ela vai reproduzir ali na duplicação do material genético dela, lembrando que a gente mantém uma fita antiga e forma uma nova, mantém uma fita antiga e forma uma nova. Então, se a gente pegar a fita de dentro aqui, ó, a gente vai formar bactérias não transformadas, então não resistentes, beleza. Só que se a gente for fazer a duplicação, perdão, do material genético dessa fita de fora, o que a gente vai ter? Aqui uma bactéria transformada com o gene nos dois alelos. E aí essa bactéria pode ser, então, a bactéria resistente ao antibiótico. Beleza? O que a gente tem falado também? A gente utiliza muito das bactérias, elas são ferramentas importantes para as técnicas genéticas. Eles utilizam elas para aumentar, então, a frequência de transformação. A gente utiliza dessas bactérias competentes para a gente poder fazer essa transferência de genes. As células que recebem o material genético por transformação são chamadas de transformantes. A taxa relativa, a taxa, a gente fala assim, o quanto, na realidade, elas estão trocando de material genético. E quanto maior é a taxa de cotransformação, mais próximos estão localizados os genes no cromossomo bacteriano. Porque quanto mais próximos eles estão, os genes, mais fácil deles irem junto lá na recombinação. Então, ela consegue transmitir uma maior parte do gene, um maior número de genes para outra bactéria, ok? Mapas genéticos ajudam as informações detalhadas, como a identificação e o rastreamento de fontes de contaminação, para a gente saber de onde surgiu aquele gene, onde que ele estava no cromossomo, qual o cromossomo, qual que é a distância dele de um outro gene. Então, eles conseguem identificar de onde ela veio, tá? Então, esse mapeamento genético para descobrir onde estão os cromossomos é muito importante. E, para descobrir isso, eles têm que fazer taxa de recombinação, tá? Depois a gente vai ter outra aula só falando sobre taxa de recombinação. Com isso, podem rastrear com eficácia as origens das epidemias de bactérias aqui, tá? Belezinha? Então, eu espero que vocês tenham entendido.
Seja tudo bem aí com vocês. Estou gravando esse vídeo num domingão, entendeu? Bem faceira aqui, ó. Em casa, quarentena. E é isso. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Beijos, beijo, beijo. E se cuidem em casa.